Leonardo Giusti, sócio-líder de saúde da KPMG no Brasil. Bem-vindo ao nosso evento, Saúde 2030, os caminhos para a cobertura universal de saúde. É um prazer revê-lo aqui conosco nessa nossa jornada de contribuição para o nosso sistema de saúde. Saúde 2030 é uma série de publicações da KPMG no Brasil, que debate os caminhos e a nossa jornada no sistema de saúde. O primeiro capítulo foi veiculado no começo desse exercício, em outras circunstâncias. Era um estudo sobre paciente como consumidor e ponto de interrogação. E desde então, final ali de fevereiro, começo de... Senhores, boa tarde. Enquanto o Leonardo recupera a conexão. Boa tarde a todos, meu nome é Daniel Greca, trabalho na KPMG, sou sócio-diretor, lidero a prática de saúde junto com o Leonardo. Boa tarde a todos. Eu moderarei o debate hoje com vocês. O Leonardo está fazendo uma pequena introdução que eu continuo. Se ele voltar, ele continua, caso contrário, eu faço essa abertura e a gente começa aqui o debate. O Leonardo estava falando que o Saúde 2030 é uma série de publicações da KPMG. Começou este ano no começo, a primeira publicação chamada Paciente como Consumidor e ponto de interrogação, justamente questionando o quanto o paciente é ou não um consumidor, embora ele haja como se fosse um. E depois, antes de pandemia, a gente já tinha decidido fazer um sobre os caminhos para a cobertura universal de saúde, e isso claramente ficou super evidente, a necessidade dessa discussão durante a pandemia. Muitos questionamentos, acho que a pandemia nos trouxe... expôs, na verdade, a saúde de forma geral, tanto as fortalezas quanto as fraquezas, e é uma agenda que a OMS leva muito a sério e os países também que assinaram estão comprometidos em investir e migrar, principalmente o sistema de saúde que ainda não tem, que não oferece saúde universal para o seu cidadão. Então, é um assunto bastante quente, bastante atual. O Brasil, exemplo para vários países do mundo e tudo que já construiu, e a ideia aqui é discutir um pouquinho não só do que o estudo trouxe, o estudo depois todo mundo vai ter acesso na íntegra, mas debater um pouquinho aqui gestão, financiamento, o papel da saúde suplementar, a inovação nisso tudo e quais são os caminhos que o Brasil pode ter para honrar o compromisso de saúde universal. Então, esse é o grande objetivo de hoje. Eu estou muito contente, primeiro porque é um estudo que eu acompanho muito de perto e produzi e reconheço a importância do debate. Segundo, que o SUS fez aniversário poucas semanas atrás, completou 30 anos, então reforça aqui um momento bastante oportuno para discutir. E terceiro, que a gente tem hoje aqui na mesa pessoas que eu acompanho, pessoas que formam a minha opinião, pessoas que eu gosto de ler quando escrevem, pessoas que eu gosto de assistir quando estão ao vivo ou quando estão em algum debate. Então, estou muito contente em poder moderar um debate realmente com formadores de opinião e que eu acompanho e que eu admiro. Então, a gente tem hoje conosco aqui o Adriano Londres, diretor da Arquitetos da Saúde, Gonçalo Vecina, médico sanitarista e professor da Faculdade de Medicina da USP, a Marta Oliveira, diretora executiva da Design Saúde, e o Paulo Chapchap, diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês. Vamos começar o debate. Fiquem super à vontade para colocar perguntas no chat. Ao final, deve abrir para perguntas e eu posso encaminhar aqui aos debatedores. A gente tem uma pauta, mas eu quero que vocês, debatedores, também fiquem super confortáveis para fugir da pauta se assim achar necessário e fazer uma discussão aqui bastante provocativa e propositiva, que acho que esse é o grande objetivo do dia de hoje. Então, primeiro, agradecer de novo quem está na audiência, agradecer os debatedores por terem aceitado o convite, estarem aqui conosco hoje. Muitíssimo obrigado. Deixa eu começar fazendo uma pergunta e já vou direcionar direto aqui para o Gonçalo e para o Chapchap. Uma pergunta sobre a linha de frente, sobre workforce, sobre profissional de saúde. A gente entende que existe o que se chama de crise da linha de frente na saúde. Isso acontece impulsionado, na verdade, com essa crise pela falta de mão de obra, pela questão de qualidade da mão de obra, pela questão de distribuição de profissionais de saúde. Isso é um problema global, não é só no Brasil. E a hora que a gente projeta o cenário, a gente entende que o consumo de serviços de saúde deve aumentar, da população mais envelhecida e população crescente, aí falando mais de Brasil agora, e também uma crise relacionada ao bem-estar do profissional de saúde, seja ele médico ou não, a experiência do profissional de saúde. A gente já entende que oferecer experiência para o paciente de qualidade, ela começa com o médico tendo uma boa experiência. E, Paulo, eu tive uma aula contigo onde você
até um tom de desabafo, falou um pouquinho do quanto hoje a classe médica e de profissionais de saúde, de forma geral, estão bastante pressionadas por entregar valor. Você até citou casos de saúde mental, o quanto isso tem crescido na classe médica, por toda essa pressão por entrega de valor, às vezes sem ter o tempo para cuidar de fato, o tempo para ser médico. Então, a primeira pergunta que eu ia fazer, começar contigo, Vecina, como é que você enxerga o papel do workforce na questão de saúde universal? A hora que você joga isso para a nossa realidade brasileira, o que você vê de desafios para a formação desses novos profissionais, em termos não só de quantidade, mas também de qualidade? E boa tarde, Gonçalo. Obrigado de novo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um imenso prazer estar ao lado de Adriano, London, de Marta, Paulo Chap, Leonardo e você, Daniel. Primeiro de tudo, eu queria dizer que eu não espero muita coisa do aparelho formador. Do aparelho formador, eu espero que pelo menos ele me entregue a quantidade que eu preciso. E nós temos um problema de quantidade no Brasil. É um problema que está agudo, né? Eu acho que nós exageramos na mão, nós estamos com 350 faculdades de medicina, isso é um exagero. Porém, nós vamos atingir a expectativa de ter um médico para cada 300 habitantes em 2026. E até lá vai acontecer muita coisa nesse mercado de produção de médicos, né? E isso vai mudar radicalmente a relação do próprio SUS com os médicos, que hoje o médico tem um regime de pleno emprego e é mal formado, continua sendo mal formado. E nós temos o esforço que tem sido feito, por exemplo, para você ter generalistas, é um esforço que não tem conseguido alcançar seus resultados, porque as vagas não preenchem. As pessoas, os médicos preferem vagas de especialistas, que é o sonho do seu especialista. Lógico que essa transformação é uma transformação de um sistema de saúde em transe. Nós estamos em transe no nosso sistema de saúde. No setor público, ele está se conformando. No setor privado, ele está se transformando, porque ele está saindo de um modelo de livre escolha para um modelo em que vai ter que pôr ordem na porta de entrada do sistema. Eu consigo enxergar um espaço de cooperação público-privado onde existe sofisticação, onde existe complexidade tecnológica. Mas na atenção primária, cada um dos dois grandes operadores, aí, o SUS e o setor privado, vão ter que montar a sua porta de entrada. Com o que vão montar a sua porta de entrada? Com isso que está formado aí. Então, a responsabilidade de transformar esses profissionais é da organização com a qual eles vão trabalhar. Então, eu vejo isso, as secretarias de saúde municipais, principalmente, porque estamos falando de atenção primária, então vão ser as secretarias municipais de saúde, né, que vão ter que reformular esse profissional para que ele seja capaz de escutar, de humanizar esse processo de atendimento, de colocar o paciente no centro do cuidado, mas colocar o paciente no centro do cuidado na atenção primária significa empoderar esse paciente. Então, isso vai ser uma transformação que nós vamos ter ainda que passar por ela. E o outro desafio é o desafio da desfragmentação do cuidado. A desfragmentação do cuidado envolverá fortalecer os outros profissionais que fazem parte do processo de atenção à primária. Quer dizer, não dá para você colocar a enfermeira nesse papel subserviente, né? Nós ainda falamos em paramédicos. Paramédico é pior do que xingar a mãe. Mas a gente fala, inadvertidamente, porque os paramédicos, não sei o quê. Isso é uma bobagem, né? Quem fala paramédico não devia falar de processo de atenção à saúde, para começar. E não existe paramédico. Existem profissionais que têm um papel a desempenhar na atenção à saúde do cidadão.
E a enfermeira tem um papel, o nutricionista tem um papel, o farmacêutico tem um papel, todos têm um papel a fazer. São 14 profissionais que nós temos na saúde. Não são paramédicos, né? Então, nós temos que desfragmentar esse cuidado, e essa pandemia que nós estamos vivendo serviu para a gente ter umas experiências interessantes. Pois bem, aí tem uma experiência pela qual nós vamos ter que surfar também. Para começar isso. Pois é, para começar isso, eu terminei. Quero que alguém continue. É que o Daniel estava... O Daniel está... Falha minha. Estava no mudo. Eu estava falando que existe um livro chamado Crise no Workforce na Saúde no Mundo, onde ele fala muito do que você comentou, né? Que nunca vai conseguir escalar a atenção primária se não pensar em educação sanitária da população e se não pensar em começar a dividir responsabilidades do cuidado e tirar um pouquinho a responsabilidade do profissional médico. Então, muito conectado com o que você falou. Paulo, eu tive essa aula contigo e me marcou muito as coisas que você falou com relação à sua preocupação com a linha de frente, né, a experiência do profissional médico. Queria seus comentários também e boa tarde, obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, ao contrário. Na verdade, eu queria falar disso e evoluir um pouco preenchendo alguns espaços aí que o Gonzalo deixou de provocação. Hoje tem um fortíssimo estímulo à formação de médicos e um menor estímulo à formação dos outros profissionais da área da saúde. Eu queria dar um dado para vocês. As consultorias dizem que quando você abre uma faculdade de medicina dentro de uma universidade, você aumenta o valor dessa universidade em 200 a 500 milhões, dependendo do porte dela antes de abrir a faculdade de medicina. Então, existe um fortíssimo estímulo a ter faculdades de medicina, um estímulo de mercado. As faculdades de medicina são muito rentáveis em comparação com todas as outras escolas de saúde e não de saúde, porque tem um fee altíssimo de entrada, e isso que o Gonzalo acenou vai ter que ter uma acomodação nesse mercado, porque hoje tinha uma demanda enorme por vagas de faculdade de medicina que justifica o pagamento aí de mensalidades de 8 a 10 mil reais que conferem esse resultado excepcional para as faculdades de medicina. Isso não será sempre assim, e à medida que essas turmas começarem a se formar e se perceber que essa é uma conta difícil de pagar do ensino médico ao longo de 6 anos, vai provavelmente diminuir o número de escolas médicas ou, o que seria talvez pior ainda, sucatear o ensino médico, né? Porque hoje se justifica em investir muito na sua faculdade de medicina para preencher a sua turma e para isso você tem que oferecer um excelente serviço. À medida que a capacidade de pagamento diminuir, pode ser que com a mensalidade menor o investimento seja menor também e a gente vai sofrer uma consequência de qualidade aí muito grande. Em relação ao que você se referiu, o profissional na linha de frente, vai ter que ter um compartilhamento cada vez maior de responsabilidades. Eu não chamo de dividir responsabilidades, eu chamo de compartilhar responsabilidades. Hoje, a gente não tem a visão clara disso, mas qualquer um que milita nos prestadores de serviços sabe que o papel dos outros profissionais de saúde é tão grande quanto o dos médicos, né? E os médicos aí têm essa imagem de grande protagonismo, mas o paciente, na verdade, a qualidade, a segurança do processo assistencial depende muito dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos fisioterapeutas, dos farmacêuticos, dos nutricionistas, dos psicólogos e etc. Então, biomédicos, eu não posso esquecer de nenhum, que depois o pessoal aqui me disse que eu esqueci deles. Uma vez aconteceu isso, eu esqueci dos físicos da radioterapia, e os físicos da radioterapia se reuniram, vieram até mim. Acho que era a época que o Gonzalo estava aqui antes, falou, você esqueceu de nós. Eu tinha esquecido. Mas, de qualquer forma, é um processo assistencial que tem que ser integrado, né, entre todos os profissionais de saúde. E a dificuldade em termos de saúde mental é uma enorme pressão, né, uma pressão por qualidade, uma pressão por segurança, uma pressão de tempo, né? E o que eu me referi, eu não poderia imaginar que hoje o maior índice de burnout
entre todas as atividades profissionais da área da saúde nos Estados Unidos está ocorrendo não entre os anestesistas, não entre os intensivistas, mas justamente nos médicos da atenção primária, nos médicos de saúde da família e da comunidade. Quando a gente foi estudar isso um pouco mais a fundo, por que isto ocorre, é que lá virou uma linha de montagem. Então, o taylorismo na medicina está sendo aplicado hoje para os profissionais de saúde da família e da comunidade, na atenção primária, porque eles recebem lá X mil pacientes para cuidar, de 3 a 5 mil pacientes ou pessoas para cuidar, tem que atender essa massa de pacientes, então se cronometra o tempo de atendimento, ou presencial ou à distância, tem uma enorme carga de trabalho de input de dados nos prontuários eletrônicos para esses pacientes, não só dos dados assistenciais próprios, como, quando esses pacientes são atendidos na rede, fora dos seus consultórios, eles recebem relatórios imensos e têm que integrar todos esses dados manualmente. Os sistemas não são integrados, né, da rede de atendimento hospitalar com o consultório da atenção primária, em geral, não são integrados, e ele tem que fazer a entrada desses dados manualmente, trabalhando além da jornada normal de trabalho por mais 2 a 3 horas depois do fim do expediente para conseguir fazer a captura de todos os dados. Então, o que eu quero dizer hoje ainda a integração de dados, o preenchimento de prontuários com todos os seus aspectos não confere uma facilitação ao processo assistencial, ele traz uma complicação ao processo assistencial, e isso é uma das fontes de estresse aumentado do profissional médico da área da saúde ainda. São sistemas não amigáveis, de baixa usabilidade e muitas horas trabalhando nisso. Acho que, para o começo, é isso. Obrigado, Paulo. Obrigado mesmo. Marta, fica à vontade para falar sobre o Workforce, mas eu tenho uma pergunta específica para você. Eu te considero um unicórnio na saúde, porque a hora que você olha o teu histórico, né, médica, aí teve a ANS, aí passou por uma Health Tech, né, que eu posso chamar de Health Tech, mas imagino que sim, com bastante inovação. Nos últimos anos você investiu agora, nos últimos meses e anos, em atenção à terceira idade. Então você combina uma série de competências. A hora que você projeta, isso é dado que todo mundo conhece, é bastante discutido, mas na hora que você projeta demografia, você percebe que o Brasil já vem envelhecendo e até 2050 a população, segundo o IBGE, ela continua crescendo e envelhecendo, e não necessariamente mais saudável, o que vai gerar uma carga maior no sistema de saúde, seja ele público ou seja ele privado. Como é que você vê as saídas que o Brasil pode tomar para atender a terceira idade, garantir acesso para a terceira idade e ter um cuidado não só personalizado, mas eficiente? Bom, boa tarde a todos. Também queria agradecer o convite, Daniel, Leonardo. Bom, esse tema aí, você sabe que é o tema da minha paixão, né? Envelhecimento, né? Estudando isso há muito tempo. E aí, Daniel, acho que tem alguns movimentos aí diferentes, né? Talvez a gente tenha encarado esse ano como um ano diferencial para tudo isso que a gente está fazendo, né? Eu não acho que a Covid tenha vindo mudar o curso das coisas, mas ela com certeza veio acelerar esse curso, né? Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas do envelhecimento, primeiro, lembrar que hoje é o Dia Internacional do Idoso. Acho que a gente não pode esquecer, tem um porquê isso, né? E um porquê importante. Gonçalo participou comigo outro dia de um evento sobre etarismo. A gente está vivendo esse momento aí de uma forma muito importante, né? O preconceito contra o idoso, idoso pode morrer, enfim, a gente está nesse momento aí de solidão, só para a gente lembrar disso hoje. Agora, o sistema de saúde aqui no Brasil, com relação ao idoso, o que eu sempre tento mostrar é que a gente não se percebe como um país envelhecido. A gente não está envelhecendo, a gente já envelheceu, né? E a gente ainda tem o mesmo suporte, o mesmo fluxo e organização do sistema de saúde que a gente tinha lá em 1960, 1970, igualzinho, né? Então, a gente ainda está organizado como sistema de saúde para tratar da doença aguda. Quanto que a gente tem agora é doença crônica, né? Então, isso muito decorrente aí desse envelhecimento. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, da transição, mas a gente fez a transição epidemiológica, a gente fez a transição etária, mas a gente não fez a transição do sistema de saúde. Então, para mim,
Isso é uma coisa super importante que a gente começa a viver agora, né? E quando a gente fala de saúde do idoso, a gente não está falando só do sistema de saúde, ele está interligado, né? Eu falo que se a gente tiver um hospital maravilhoso, uma clínica maravilhosa para idoso, mas a calçada esburacada, não adianta nada. Então, eu tenho que pensar essa saúde do idoso de uma forma muito mais macro, né? Eu tenho que pensar cognição, eu tenho que pensar solidão, eu tenho que pensar de transporte, eu tenho que pensar cidades, enfim, tem muita coisa ligada a isso, né? Mas hoje, para mim, se você perguntasse, Marta, o que mais é importante para a gente mudar essa situação aí dos idosos? Para mim, é coordenação de cuidado, tá? A gente tem feito, eu tenho feito muitas conversas com pessoas de fora, principalmente com a Holanda, enfim. E o que eu percebo é o seguinte, quando a gente fala, os idosos daqui, eles não têm uma referência médica, eles têm 6 médicos, né? Que é o cardiologista, o endocrinologista, químico, e eles tomam 15 a 20 medicamentos. Né? Isso na Europa, pelo menos, é um surto. Né? As pessoas falam, como assim alguém pode tomar tanto medicamento assim? Então, essa coisa da coordenação do cuidado, de você ter uma referência, e dessa referência efetivamente conseguir fazer o teu percurso e te encaminhar dentro da linha de cuidado, para mim é o principal. E aí, se isso vem de uma atenção primária, se isso vem de um aplicativo, se isso vem de uma enfermeira, não importa, sabe, gente? Eu acho que a gente precisa achar o nosso modelo, a gente vai achar, tem várias propostas, mas a gente precisa ter essa coordenação de cuidado que a gente efetivamente está longe de ter, né? E aí, isso me surpreende muito quando a gente tenta usar aqui no Brasil instrumentos que são muito bacanas e a gente acaba queimando esses instrumentos, né? Para mim, a atenção primária é isso, não sei se foi o Paulo e o Betinho que falaram, mas é isso, é um instrumento que tem que estar inserido dentro do sistema, que tem que estar conectado, que tem que estar articulado, e a gente monta mais uma casinha lá e diz, agora eu tenho atenção primária. O que adianta eu ter atenção primária se isso não está articulado com o resto do sistema, se isso não está coordenando o cuidado, se isso não está fazendo hierarquização, enfim. A gente está fazendo isso com a telemedicina, né? Está virando panaceia, vamos resolver todos os problemas do mundo com a telemedicina. Desculpa, não vai. E nem vai reduzir custo, porque se você não integra a telemedicina no resto do seu cuidado, você está colocando mais uma casinha aí dentro disso. Então, para mim, coordenação de cuidado é muito importante. E outra coisa, só para a gente encerrar essa primeira fase aí, que eu acho que é lembrar que, já que a gente está envelhecendo, que a gente vai ter doenças crônicas, que a gente não cura mais com antibióticos, não basta a gente dar um antibiótico e não ficar curado. Eu tenho que monitorar, eu tenho que coordenar, mas eu tenho que entender que essas pessoas vão morrer. E, para mim, essa é a maior dificuldade que a gente tem hoje lá na tal da capacitação, que o Gonçalo falou tanto, nesse entendimento que a gente tem do cuidado que a gente precisa dar. Então, por exemplo, discutir paliativismo no Brasil é quase você... parece que você não quer cuidar, né? Parece que você está deixando aquela pessoa de lado. Então, a gente precisa trazer pautas para dentro da saúde que já são pautas importantes de realidade, né, em vários outros países, e que aqui a gente tem muita dificuldade de lidar com elas e capacitar as pessoas para fazer isso e começar a discutir isso de uma forma muito séria. E eu acho que também decorrente aí dessa discussão do Covid, vem 2 pontas importantes aí, uma que é a saúde mental. Então, saúde mental para a população como um todo, mas se a gente pensar no envelhecimento, essa saúde mental aí ela vai ganhar um escopo bem relevante, bem importante. E a outra é a forma de se comunicar, né, gente? Eu acho que acelerou muito esse processo que a gente vinha aí de discussão e de educação em saúde. Então, a gente precisa aproveitar esse momento e agarrar as coisas que são oportunidades nesse momento. A gente não pode estar vivendo isso só para ter sido uma catástrofe. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento que a gente viveu. Então, eu acho que a gente já está construindo a nossa lógica, Daniela, de cuidado ao idoso, de reconstrução do sistema para esse fim, sabe? Muito bom, Marta. A pesquisa que a gente lançou esse ano de pacientes, chamada Paciente como Consumidor, agora que a gente entrevistou a geração mais velha, o idoso, né, sobre expectativa de serviço, é impressionante como ele é tão exigente quanto a geração mais nova
E ele exige serviços que reflitam a sua condição, a sua preferência, e gosta da tecnologia. Por mais que ele tenha dificuldade, ele não entenda, ele gosta porque ele se sente assistido. Ele ficou bastante surpreso, por mais óbvio que isso pareça, ele ficou um pouquinho surpreso na hora que ele entendeu que a expectativa dele é tão alta quanto, talvez, da minha filha ou minha. Isso é um preconceito nosso também, né? Que é infantilizar o idoso, que é incapacitar esse idoso, né? Que é lembrar do idoso com a bengala, gente. Eu falo, o idoso de hoje é a Madonna e o Pedro Bial, né? Eles são idosos, gente. Então, é para a gente começar a entender que a gente está numa outra realidade e a gente precisa construir. É verdade. Muito bom. Adriano, vou confessar que a hora que a gente começou a escrever o estudo, e a gente entendeu desde o início que tinha que ter um capítulo para a saúde suplementar, eu e o Leonardo, a gente gastou algumas horas pensando como colocar a saúde suplementar no estudo sem polarizar. Porque a hora que você fala saúde suplementar e você fala de SUS, infelizmente existe um debate que às vezes fica polarizado, sem entender que existe um caminho do meio, sem entender que as coisas têm que andar em conjunto. E é um assunto bastante sensível, né? Bastante delicado. Deixa eu entender a tua visão. E qual o papel? A hora que você pensa em saúde universal, a hora que você pensa em sistema único de saúde, na tua visão, qual que é o papel da saúde suplementar e onde é que ela se insere nisso, por gentileza? E boa tarde também, obrigado por ter aceitado o convite. Bom, obrigado, Daniel. Um prazer estar aqui com você, com o Leonardo, com a Marta, Paulo e Gonzalo. Uma honra para mim. A área de saúde, eu concordo com você, via de regra a gente tem na área da saúde uma visão muito polarizada, muitas vezes ideológica, míope, e isso dificulta muito uma busca de entendimento. Agora, o setor de saúde suplementar ele tem o seu papel, com toda certeza. Eu vou talvez abordar aqui, a partir de algumas vertentes, a importância da saúde suplementar, sem deixar de destacar que é um setor que deve à sociedade o maior ganho de eficiência. Isso alguém comentou, acho que foi a Marta, que falou o Gonzalo falou da transformação que os sistemas precisam passar, o de saúde suplementar, inevitavelmente, mais à frente eu abordo um pouco. Mas, do ponto de vista da sua importância, se a gente parar de pensar, tem 46,7 milhões de beneficiários que hoje dependem, não é que dependem, mas escolhem a saúde, optaram pela saúde suplementar, hoje diretamente através das suas empresas, para terem as suas necessidades de saúde, ou melhor, talvez de doença nesse momento, assistidas. Não são 46,7 milhões de pessoas, são de beneficiários, tem aqueles que têm mais de um vínculo. Existe uma razoável satisfação dos consumidores com esse sistema. Das pesquisas dos últimos 10 anos apontam uma insatisfação de 80% para 80% a 85% entre ótimo, bom e regular. Do ponto de vista de número, é um setor muito pujante. Ano passado foram pagas 175 bilhões de despesas de sinistro na saúde suplementar, número bem maior do que o orçamento do Ministério da Saúde para o ano que vem, inclusive. 1 bilhão e 600 mil procedimentos entre consultas, exames e internações, bastante expressivo. Eu não tenho dúvida que foi a saúde suplementar que democratizou o acesso à medicina percebida como diferenciada no Brasil. Não existiriam instituições de renome citadas entre os melhores do mundo se não fosse a partir da democratização do acesso a esses serviços gerados pela saúde suplementar. Do ponto de vista social, segundo o relatório de emprego na cadeia de saúde suplementar, um relatório produzido pelo IES, são mais de 3 milhões e 400 mil empregos diretos, ou empregos de maneira geral. E trazendo um pouco o olhar do Estado, o setor público ele não teria, por todas as restrições que ele tem, todas as limitações e desafios que ele tem, que em parte também são desafios da saúde suplementar, ele não teria condição de absorver essa parcela da população que hoje acaba recorrendo à saúde suplementar, a atender às suas demandas. O SUS, o saúde suplementar, ela é indispensável para o Estado, na minha visão. Ela tem um papel. Eu não consigo enxergar uma situação onde a gente poderia abrir mão do suplementar. Eu acho que, pelo contrário, ele tem um papel, ele tem o seu dever de casa a ser feito e ele contribui para que, com as necessidades e com as dificuldades do Estado, fornecendo serviços de uma parcela que pode arcar com ela. Agora, o fato de ele ser importante não quer dizer que ele seja eficiente, mas isso acho que é um tema que a gente deixa a endereçar um pouco mais à frente. Exatamente o que eu ia falar. Acho que a gente pode interessar agora, Adriano. Acho que faz sentido continuar já nessa linha.
onde você vê as fraquezas, né, e as fragilidades e por que a saúde suplementar ela é tão criticada e muitas vezes as visões que eu tenho, que eu ouço, que as pessoas falam, que ela não faz o papel dela como deveria fazer, ela não integra, ela não cuida, ela é muito reativa e pouco proativa. Como é que você enxerga? Eu entendi a importância e claramente ela é importante, mas onde você vê as fragilidades e os pontos aí que você acha que poderia melhorar? Ô Daniel, eu vou começar respondendo sua pergunta trazendo um número, porque acho que números falam por si. A saúde suplementar teve um crescimento, se a gente olhar 2011 até julho de 2020, dado recém-publicado pela Agência Nacional de Saúde, nós crescemos 1,7% no número de beneficiários. O custo, nesse período, usando como referencial o teto de reajuste dos planos individuais, que não deixa de ser um referencial, foi de mais de 100%. Então, reparam, um setor que em 10 anos cresce pifiamente e cujo custo explode. Eu acho que é um setor, olhando a partir de um olhar coletivo, não é um setor que vem gerando valor para a sociedade. Não é um olhar coletivo, não estou falando no olhar pontual na prestação de serviço de saúde. Por que isso acontece? Porque nós somos, de fato, nós não somos um sistema nem muito menos de saúde. A gente é um modelo, um fragmento. Né? O sistema é o corpo humano. Né? O sistema é aquilo que se integra, que flui. Então, nós temos o desafio de tornar o sistema a saúde suplementar no sistema, e eu acho que a pandemia pode, como bem colocou a Marta, talvez tenha trazido algumas sementes que contribuam para isso. Agora, por que isso acontece? Eu acho que um ponto que é muito pouco falado é o fato de que, na minha visão, pelo menos, eu acho que um dos maiores problemas da saúde suplementar é que quem está no centro do sistema não é o paciente, é o dinheiro. E repara, dinheiro não é pecado. Instituições privadas com ou sem fins lucrativos precisam ter resultado. O lucro é uma obrigação ética, já dizia Carlos Salles, ex-presidente da Xerox e do Movimento Brasil Competitivo. Gera empregos, compartilha riqueza. Mas o fato é que a gente precisa, eu acho que na maior fragilidade é a gente não ter o paciente no centro do sistema. E se eu fosse endereçar um dos motivos, é o fato de que os incentivos que movem a grande maioria dos elos dessa cadeia são incentivos conflitantes, são incentivos que não necessariamente estão alinhados com aquilo que é melhor para o paciente. Então, acho que esse é um ponto. Eu li recentemente, o Paulo comentou da atenção primária nos Estados Unidos, eu li um artigo essa semana num desses grupos de WhatsApp que falava de um médico acompanhando a morte de uma senhora que ela não queria usar aquilo que estava à disposição dela, né? E os médicos indo além do que era lá o taylorismo da atenção primária, efetivamente cuidando da saúde dela e não ficando restrito aos incentivos de remuneração, mas sim pensando naquilo que era melhor para ela. Um outro ponto para concluir essa fala, Daniel, eu acho que tem um aspecto que me chama muita atenção. A saúde suplementar não tem uma agenda estratégica. Eu nunca vi uma única linha, nem para endereçar temas de interesse do paciente, ou para endereçar temas que são democráticos a todos, como a corrupção e a fraude na saúde suplementar, e ela acontece, ser endereçado pela coletividade das entidades de classe. A gente não tem uma agenda estratégica. Acho isso muito ruim, acho que é um papel que as entidades deveriam assumir. Presidi um sindicato do Estado do Rio há muitos anos, eu era muito mal compreendido, porque eu dizia, eu não estou aqui para defender o todo da minha parte, eu estou aqui para defender a parte boa do sistema. Não numa visão corporativista, mas numa visão sistêmica. E isso também contribui para que as próprias instâncias governamentais talvez não tenham um olhar estratégico sobre a saúde suplementar. Mas por que eles teriam se nem nós mesmo temos? E aí, para concluir esse raciocínio, é preocupante a gente observar que começam a haver interferências daqueles que percebem que nós não nos entendemos, procurando interferir muitas vezes sem conhecimento técnico sobre temas da saúde suplementar, como foi, por exemplo, há pouco tempo atrás, uma decisão da ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, interferindo numa resolução normativa da ANS, e um tema altamente pedagógico e importante, que é a questão de coparticipação, como foi agora o recuo da Agência Nacional de Saúde, por pressão do Congresso Nacional, suspendendo o reajuste de planos individuais, empurrando esse problema para janeiro do ano que vem, né, uma falsa defesa. Então, a gente precisa se entender
e construir algo que seja coletivo e sustentável. E a gente não tem feito, a gente tem deixado a desejar, e essa é uma enorme fragilidade nossa. A gente precisa, de fato, gerar valor para aqueles que buscam o sistema, gerar mais valor, para não ser mal entendido, para aqueles que buscam o sistema de saúde suplementar. Entendi. Bom, eu vi a Marta balançando a cabeça algumas vezes. Marta, fica à vontade para comentar. Paulo também. Vestina, eu queria a tua visão nesse sentido. Tem uma frase tua, que inclusive está citada no estudo, onde quando fala em saúde suplementar, saúde privada e saúde pública, você fala existe um caminho do meio, para ele sair dessa discussão polarizada, muitas vezes, como eu disse. Então, eu queria um pouquinho do teu pensamento com relação a este caminho do meio que você cita. Bom, primeiro, quero dizer que o Adriano está coberto de razão. Acho que as palavras dele são de uma sabedoria raramente encontrada num sujeito tão jovem como ele, tá certo? Mas essa história do caminho do meio é uma dificuldade, porque nós temos que chegar a um acordo sobre isso. E nós estamos mais preocupados em ver qual é a vantagem que eu tiro disso do que criar um acordo para ver como é que faz o paciente ganhar nesse acordo. Como é que se faz para ter um sistema de saúde que põe o paciente como o seu objetivo, né? Mesmo no setor público, a gente vive falando em atender necessidades e não atender demanda. Quer dizer, eu quero que se rale a demanda do paciente. Eu quero atender o que eu acho que é necessário ser atendido. Isso é um equívoco muito grande e desestrutura todo o sistema de saúde. Da mesma forma que desestrutura o sistema de saúde o oposto, né? Que é o que acontece na iniciativa privada. Quer dizer, você monta um sistema que, tecnicamente falando, é um sistema de livre escolha, ou seja, com todos os problemas de conhecimento que os pacientes têm para tomar decisões dentro do sistema de saúde, ele é empurrado para tomar decisões. E ao ser empurrado para tomar decisões, você fecha as portas para ele ter acesso aos médicos nos seus consultórios, porque não se paga essas consultas, e aí ele cai na pior porta do sistema, que é o pronto-socorro. E é isso que faz com que você tenha uma inflação de 100% nesse período que nós estamos vivendo. Só que, até agora, o comprador de serviços de saúde pagou alegremente esse preço, né? Quer dizer, eu brinco que nós, no setor privado de atenção à saúde no Brasil, a gente tem um modelo de gestão muito famoso, que é um modelo francês chamado laissez-faire, né? Então, o que você fizer dá certo. Por quê? Porque quem está comprando paga, né? Aí, de repente, a conta chegou num nível astronômico, como já aconteceu nos Estados Unidos, está acontecendo aqui, e aí temos que discutir como é que fica esse negócio. Nesse meio, nesse espaço, está se movimentando o SUS, que está num processo estruturante, né? E dentro desse processo estruturante, a pandemia, ela deu força para esse processo estruturante. Se nós sairmos desta crise em que nós estamos, olhando para as oportunidades que existem para aumentar a eficiência de ambos os sistemas, será um grande ganho, mas nós temos que estar acordados para essa possibilidade. Então, exigirá de parte a parte e de todos uma visão diferente disso. E vamos ter que enfrentar alguns fantasmas. O fantasma do lucro é um dos fantasmas que nós temos que enfrentar, né? Não tem cabimento você pensar que é possível existir uma organização na sociedade que nós vivemos que possa viver tendo prejuízo. Não existe isso. Agora, você conversa com as pessoas que falam sobre saúde, boa parte delas parte da premissa de que resultado não interessa. Interessa a satisfação do paciente. É lógico que a satisfação do paciente é fundamental, mas o resultado tem que vir junto. Não dá para falar, por exemplo, sobre um dos grandes males que nós temos no Brasil, que é a judicialização, sem falar de orçamento. Como é que faz para gerenciar a quantidade de dinheiro que nós temos para entregar a tecnologia
que está sendo oferecida. Como é que eu faço para comprar Zolgensma para entregar para a população? Né? Custa 12 milhões de reais um tratamento, que é eficaz, mas custa 12 milhões. Como é que a gente vai fazer isso? Essa é uma discussão que tem que ter com a sociedade. Não tem saída. Não tem como você dizer, eu tenho um seguro médico, o seguro paga a Zolgensma. Não é assim. Né? Mas está sendo assim. Então, temos um espaço de aclaramento. Isso aqui não é complexidade. Complexidade, o setor saúde é complexo. E a complexidade tem que ser enfrentada com humildade e conhecimento. Agora, isto aqui é confuso, é diferente. Né? Então, confusão não se resolve desse jeito. Complexidade se resolve desse jeito. Agora, a confusão nós temos que aclarar. Então, o caminho para nós conseguirmos encontrar o meio termo é tirar a confusão da frente e enfrentar a complexidade com conhecimento. Verdade, muito bom, Vicina. Obrigado. Paulo, se quiser comentar sobre a saúde suplementar, fique confortável. Minha pergunta era mais destinada às organizações privadas, né? Sejam filantrópicas ou não. Eu reconheço, o estudo reconhece isso, a importância das entidades privadas no Brasil na entrega de serviço assistencial. Queria um pouquinho da tua visão com relação o que você acha que ainda poderia ajustar no papel das organizações privadas no Brasil, seja filantrópica ou não, para que a gente consiga entregar mais valor ao paciente que está na ponta. Então, obrigado, Daniel. Primeiro, como eu sou muito mais velho do que o Adriano, já que o Gonzalo trouxe a idade à tela aqui, eu queria só fazer um reparo a uma coisa que o Adriano, como mentor dele, me desejo assim, né, a gente conversa bastante, quem trouxe democratização do acesso à saúde não foi a saúde suplementar, Adriano. Quem trouxe a democratização foi o SUS, né, que massificou o acesso à saúde no Brasil. A saúde suplementar trouxe uma elitização que, na verdade, depende da democratização que o SUS trouxe. E, conceitualmente, você só pode elitizar quando você tem uma linha de base para todo mundo, e aí você teria direito aí a elitizar. Quem tem direito à saúde suplementar no Brasil, por incrível que possa parecer, aqueles 47 milhões são os privilegiados. Né? Por quê? Porque eles têm direito a todo o SUS, nas vacinas, nos transplantes de órgãos, nas drogas que são distribuídas gratuitamente, tratamentos de alta complexidade muito provido pelo Sistema Único de Saúde. E, além disso, tem direito a alguma coisa a mais, que é a saúde suplementar. Do ponto de vista da assistência pelos prestadores privados de saúde, nós todos sabemos que ela é fundamental. Né? Quando você olha, por exemplo, a quantidade de internações de alta complexidade que está na mão, a quantidade que está na mão dos filantrópicos, aí chega a 55%, 60%. Então, dizer que a gente vive sem a estrutura privada de prestação de serviços é mentira, né? E o Estado nunca alcançará. Na minha opinião, precisa mais disso e não menos disso. Na minha opinião, o modelo misto em que você encontre organizações sociais e algumas estruturas próprias do Estado na prestação de serviços é um modelo que tem que ser melhor balanceado, melhor regulado, mas é um modelo que precisa fazer essa coexistência, e essa coexistência é necessária. Existem extraordinárias instituições da administração direta, né? E existem boas organizações sociais prestando um serviço relevante, e eu coloco o Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês, criado aqui por conceituação do Gonzalo, quando estava aqui no Sírio-Libanês, né? Não só por conceituação, mas por ação, e um enfrentamento que ele fez interno e externo importante. Eu digo externo também porque naquela época a gente assumiu a responsabilidade sobre a gestão do Hospital Municipal Infantil Menino Jesus com toda a sua força de trabalho, só mudando o modelo de gestão, dando a nós ferramentas mais ágeis de gestão que escapassem um pouco do regime jurídico único de contratação, que escapassem um pouco da 8666 e etc. Então, eu acho que iria mais além, né? Esse modelo é um modelo
que foi corrompido por alguns corruptores e não que o modelo em si seja um modelo propenso à corrupção. A gente precisa diferenciar isso. Eu acho que ele precisa ser saneado, como tantas outras coisas que existem no Brasil, e precisa conviver, sim, num modelo dual de prestação de serviços do SUS, com assistência privada, com rede própria, santas casas ou com estruturas próprias, com estruturas do Estado sob gestão do privado e de estruturas do Estado sob gestão, administração direta do Estado, e a gente tem que procurar esse caminho cada vez mais. Paulo, eu sempre me pergunto o que ele poderia ter feito de diferente em termos de estrutura quando ele desenhou todo o sistema, né? Se ele pudesse voltar no tempo. Talvez isso não mudaria, mas se pudesse ter uma reforma profunda, o que a gente faria nesse sentido, né? Essa é uma pergunta. Pode falar, Paulo. Eu acho que o problema não é de concepção, como disse o Gonzalo, é de estruturação, né? E os recursos são fundamentais. A gente tem dois grandes problemas com recursos. A gente tem um problema que é da insuficiência e a gente tem um problema que é do desperdício. A gente tem os dois problemas. Eu estou falando do Sistema Único de Saúde aqui. Desperdício por uma gestão inadequada, tanto no micro, estrutura por estrutura, quanto no macro, que é a macrogestão, a regulação inadequada, sem que a gente enxergue quais são as necessidades para fazer a alocação adequada de recursos aonde estão as maiores necessidades. Então, a gente tem... O problema não é de gestão ou de dinheiro, o problema é dos dois, e no gestão você tem dois problemas grandes, dois macro problemas que precisam ser agendados, como você dá agilidade, a necessária volatilidade de demandas para a microgestão, aparelho por aparelho, e como você faz a regulação entre os aparelhos, e aí é impossível. A gente foi muito na direção da municipalização, e a gente tem que voltar. O Gonzalo é mestre nisso, o Eugênio Vilaça é mestre nisso, para as macro-regiões de saúde e uma regulação mais a cargo dos estados e não de cada região. Gonçalo, fica à vontade. Eu queria fazer duas observações. Eu concordo com o Paulo, que o Adriano escorregou lá numa casca de banana. Mas, por outro lado, eu também concordo com o Adriano quando o Adriano fala que o setor privado construiu uma competência técnica hoje no Brasil que era dos hospitais públicos há 15, 20 anos atrás. Quer dizer, os grandes hospitais brasileiros, há 30 anos atrás, era o HC, era o Hospital dos Servidores do Estado no Rio de Janeiro, os servidores aqui em São Paulo. Hoje é Einstein, é Sírio, é a Redditor. E isso foi uma capacidade que o setor privado teve de fazer. Hoje, de certa forma, inclusive o processo de incorporação de tecnologia no Brasil, quem é o abre-alas dessa situação é o setor privado. Nós temos que revisitar essa questão da incorporação de tecnologia. Eu já disse isso, nós temos que revisitar. Mas nós temos que entender que esse papel de abre-alas é um papel muito importante e muito relevante que Sírio, Einstein estão fazendo na medicina brasileira. E a outra questão que eu queria reportar aqui é a questão da gestão. O setor virou um mantra falar que o setor saúde é mal gerido. O setor saúde não é mal gerido, o Brasil é mal gerido. Nós temos um problema de gestão neste país. A educação, a justiça, a segurança pública, tudo é mal gerido. Porque, do ponto de vista da gestão, nós estamos parados no Decreto-Lei 200 de 1967. A reforma Bresser riscou o que é a gestão no Brasil. Nós temos que rediscutir a gestão no Brasil e ver se tem solução para isso. Eu acho muito difícil, mantidas as prerrogativas do artigo 37 da Constituição, que a gente tenha uma melhor gestão pública no país. E aí a única saída é parceria público-privada, seja mediada por lucro, como as PPPs clássicas, seja as cooperações via organizações sociais. Mas nós temos que entender que não é saúde que é mal gerida, é o Estado brasileiro que é mal gerido. Entendi. Bettina, eu sei que você tem uma limitação de horário, mas eu vou tentar fazer só mais uma pergunta. E, Marta, já volto contigo com o Adriano. Só aproveitar teus 5 minutos finais aqui, Bettina.
No estudo, falando de gestão, tá? No estudo, a gente entrevistou as 3 melhores cidades do Brasil, segundo o índice da Firjan, que entregam mais saúde para o seu cidadão. E aí a gente até separou isso em cidades grandes, capitais, acima de 500 mil habitantes, cidades médias e cidades pequenas. A gente foi entrevistar as 3 para entender o que elas podiam nos ensinar. E caiu em gestão, no fundo, né? Aqueles municípios que conseguem ter uma visão de longo prazo, aqueles municípios que conseguem entender que saúde é um investimento, claramente eles conseguem fazer uma gestão melhor. Mas eu queria a tua opinião nesse sentido. O que faz o município A fazer uma gestão melhor que o B e por que a distância é tão grande entre os municípios em termos de qualidade, em termos de gestão do recurso? Eu concordo com você que é possível você ter municípios muito diferentes na gestão. A principal característica dos municípios muito diferentes na gestão é, de alguma forma, eles terem tido a oportunidade de ter sequências. Então, com certeza, nesses municípios, você tem 3, 4 prefeitos que têm uma linha política semelhante e que não houve descontinuidade. Então, você continuou construindo projetos assistenciais consistentes com as necessidades da população. Então, essa questão é uma questão crítica, né? Aqui no Brasil, você troca um cara, troca tudo, muda a política. Então, com certeza, o que existe nesses municípios, além de serem municípios com uma certa capacidade de investimento em saúde, eles devem ter tido continuidade de gestão. E conseguiram, usando o que está à mão. Tudo o que eu falei sobre gestão, eu não volto atrás. Porém, existem exceções. São exceções muito difíceis de serem governadas, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu já fui operador de exceções. Eu acho que nós fizemos uma bela de uma Anvisa. Eu acho que passei pela gestão do HC e no tempo que passei pela gestão do HC, nós conseguimos fazer muita coisa no HC. Fui presidente da Comissão de Julgamento de Licitações do HC durante 5 anos. Eu sei que nós compramos bem. Agora, isso é uma coisa, você tem uma gestão que, de certa forma, é excepcional porque é uma exceção. Porque você não consegue ter essa condição em toda a rede. Né? Não tem jeito. O estoque do HC, apesar de ser bem gerido, é um estoque de 90 dias. Do Sírio é um estoque de 20 dias. Por quê? Porque o Sírio tem que licitar. O HC tem que licitar. Né? Então, existem cidades que conseguiram fugir, existem cidades, assim como existem escolas boas também, mas são poucas. Por que eu não consigo deixar de ter vitrines e conseguir fazer com que esse modelo se dissemine? Essa que é a pergunta. Não é os componentes que eu tenho nos bons exemplos, é por que os bons exemplos não se disseminam? Essa é a questão. Uhum. Obrigado, Vecina. Eu sei que tem limitação de horário, então fique super confortável para sair. Agradeço muito obrigado, a sua contribuição, viu? Obrigado mesmo. Ok. Marta, eu tinha uma pergunta para fazer para ti relacionada à inovação, inclusive uma pergunta do Bruno Menezes, muito parecida com a que eu tinha formulado, Bruno Menezes, que está na audiência. Como é que você enxerga a inovação nesse sentido? Né? Qual o papel dela na questão de melhorar a gestão? Qual o papel dela na questão de melhorar a assistência? E o quanto a gente está pronto para isso? E note que eu falo inovação não necessariamente com tecnologia. Pensando no sentido mais literal da palavra de fazer diferente, tá? Como é que você enxerga a inovação nesse contexto todo que a gente está discutindo aqui? Por favor. Eu acho que é importante isso que você falou aí, Daniel, que inovação, a gente às vezes acha que inovação é um novo medicamento, um novo equipamento, uma tomografia nova. Inovação é qualquer coisa que melhore qualquer tipo de processo, né? E muitas vezes inovação é você retornar um processo anterior porque o processo que você testou depois não dá certo. Então, inovação é qualquer coisa que melhore aquilo que você está fazendo, né? E aí, às vezes, a gente confunde um pouco o que são esses papéis. E aí, hoje, talvez, a gente tenha visto alguns exemplos aí da gente imaginar que só a inteligência artificial daria certo e tal, e você esteja voltando o seu olhar, por exemplo, para o cuidado domiciliar. Enfim, eu acho que tem algumas coisas aí que podem ser discutidas. Agora, eu queria juntar essa fala aí da inovação com uma pergunta que você tinha feito lá para o Adriano, né, sobre a saúde suplementar ser reativa. Sim, ela é reativa, né? E aí, eu acho que tem uma origem histórica, essa coisa da reação, que vai colar com a minha fala aí da inovação.
Eu acho que ela é reativa porque esses papéis, ao longo do tempo, eles foram sendo construídos dessa forma, né? Então, a operadora, ela nasce da história do seguro, que é o quê? Um pagador, né? Então, as pessoas ainda estão nessa posição de pagador e, às vezes, a gente existe uma posição de gestor, não mais nesse sentido aí de gestão, mas de gestão do cuidado, né? E que não é verdade, e que talvez não seja verdade nunca. Será que é para ser verdade? Eu fico me questionando isso porque durante 15 anos que eu tive na agência, a gente tentou trazer esse papel para as operadoras de gestão de cuidado. Será? Hoje eu me questiono, eu falo, será? Será que não era melhor a gente ter deixado ela na casinha dela de pagador e ter puxado do prestador esse papel de gestor? Né? Será que se a gente tivesse investido no contratante com esse olhar de... Enfim, eu acho que hoje a gente tem outras mudanças aí que precisam ser feitas e estão sendo feitas. Então, os prestadores de serviço eles estão se descobrindo como organizadores e orquestradores desse sistema. Eu acho que o Chape está aqui, o Círio, o Einstein, os grandes hospitais. Eu acho que tem grandes prestadores também que estão se descobrindo dessa forma e talvez seja sair, tá? Por que eu estou falando que isso cola com inovação? Porque a gente tem muito medo de inovação aqui no Brasil, né? Eu vou usar a telemedicina aí como exemplo. A telemedicina ela não aconteceu antes por um medo corporativo, né? Como é que será que eu vou receber de um negócio que eu não sei ligar, que é no computador, que eu vou ter que treinar, eu vou ter que reaprender, enfim. E aí o que eu faço? Não quero inovação. Eu não quero que essa coisa aconteça. Assim como isso acontece com qualquer tipo de processo de trabalho novo que venha a ser agregado, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente precisa treinar as pessoas precisam entender que a inovação ela precisa ser algo que venha para te ajudar. Não é algo que vem para te tirar do mercado de trabalho, não é algo que vem para te expulsar daquilo que você está fazendo. E aí, sim, você vai ter que se capacitar para se lidar com essa inovação? Claro que vai, sempre foi assim. Então, lá atrás, quando vieram as máquinas novas de ressonância, que eram a grande inovação, as pessoas tiveram que se capacitar para usar aquilo, né? Então, eu acho que tem um pouco aqui no Brasil desse medo da mudança, tem um pouco desse medo da recapacitação, já que a gente faz isso muito pouco. Então, eu acho que as grandes instituições, então, naquele momento que a gente começou a discutir, por exemplo, a telemedicina, que eu vou usar como exemplo, já que eu comecei a falar dela. Se o CFM, em vez de ter sido contra, né, e ter levantado a bandeira contra, ele tivesse dentro do conselho treinado os médicos, então, bom, chegou uma inovação tecnológica, vem para cá todo mundo, vamos treinar, vamos ver como é que faz, vamos ver como é que usa, o Chapo falou aí de regulamentação, de botar regra, vamos ver como é que a gente vai fazer isso, para isso ser melhor para todo mundo. A gente faz o quê? Não chega, sai para lá, eu não quero você aqui. E eu acho que a gente vai continuar vivendo assim, durante muito tempo, porque a gente reage de alguma forma com esse medo da inovação. Agora, que ela chegou e ela vai chegar cada vez mais rápido, né? E a gente vai se integrando a essa inovação sem nem perceber quantos anos a gente tem em smartphone. Parece que é a vida inteira, né? Eu acho que meu filho não consegue imaginar uma vida sem smartphone. E ele tem 5 anos, 10 anos no máximo que a gente tem isso. Então, quando é para favorecer as pessoas e quando é para melhorar algum tipo de serviço, ela vai chegar e vai ficar. Eu acho que não tem muito como recuar. Agora, que a gente precisa de líderes, e aí líderes de corporações, instituições e tal, que estejam aptos a ajudar essa pessoa a se capacitar e a introduzir isso dentro do nosso sistema de saúde para diminuir esse medo, esse receio, eu não tenho a menor dúvida. Paula, o que você ia falar? Está no mudo, Paulo. Desculpa, eu comecei a elaborar um conceito que eu queria submeter a vocês em relação a isso que se diz nessa resistência à inovação na área da saúde. E eu acho que aí, eu estou até escrevendo um artigo para publicar. Mas a gente dizer que a área da saúde é resistente à inovação não pode ser verdade, né, pessoal? Vamos combinar? Só ver a evolução da medicina nos últimos anos, os métodos diagnósticos, as novas moléculas, agora os imunobiológicos, que vão constituir rapidamente 70% dos tratamentos de câncer, né? Eu lembro que eu fazia diagnóstico de apendicite, mostra só como eu sou velho, né?
com um exame físico e fazia um raio-x que olhava se tinha alça sentinela, um desvio da coluna, um apagamento do psoas. Então, o ultrassom vai lá hoje e resolve o problema, né? Não precisa fazer mais nada, um exame não invasivo, tranquilo, fácil de fazer. E a evolução extraordinária que teve tudo isso. E nós somos famintos pela inovação. Famintos. A área de saúde é faminta por inovação. Às vezes, até para o mal. Né? Às vezes, até para o mal. Isso que o Gonzalo falou, que a incorporação de tecnologia saiu dos ambientes acadêmicos e foi para o ambiente privado, é ruim. Porque você põe um fator de mercado na incorporação de tecnologia. Basta ver como foi incorporada a robótica no nosso meio. Né? Então, aqui que nós somos resistentes. E o conceito que eu estou tentando formular aqui para testar até com vocês, ótima bancada de teste de conceitos aqui, é o seguinte: nós estamos resistentes à incorporação da tecnologia meio, não da tecnologia fim. Porque a tecnologia meio muda o nosso modo de trabalhar. E aí, como ele transforma o nosso modo de trabalhar, a gente tem medo de que ele transforme a ponto de ter, não a eficiência, a ponto de ter a obsolescência da nossa forma de trabalhar. Então, o que nós temos resistido são as tecnologias de informação e comunicação, aquelas que incorporem aquilo que é fundamental, que é a integração do cuidado. Então, a gente não pode ser resistente, porque aqui a gente está falando aqui de desintegração do cuidado, reintegração do cuidado, a integração do cuidado. Isso a gente só vai conseguir com grandes bases de pacientes e enormes, gigantes bases de dados com tecnologia de informação e comunicação. E a gente tem se mostrado um pouco resistente a isso com esse medo aí da disrupção. E a outra coisa é que no desenvolvimento dessas outras tecnologias, a forma adequada de desenvolvimento atual, que é construir produtos minimamente viáveis, é contra toda a nossa cultura de qualidade e segurança. Porque nós temos que ser parceiros dos desenvolvedores, dos engenheiros, dos analistas, dos desenvolvedores de software, dos agilistas, etc, etc. E quando a gente se junta a eles, eles falam: olha, tem aqui um produto que você tem que começar a usar para eu continuar o desenvolvimento a partir de agora, porque eu preciso usuário experimentando para poder continuar o desenvolvimento. Ele não é 100%, mas ele é um produto que dá para usar. Ah, não. A minha cultura de formação, ainda mais um cirurgião, o quê? Eu vou usar uma coisa mais ou menos que pode não funcionar perfeitamente? No way. Entendeu? Eu quero o negócio mais perfeito, mais 100% possível na minha mão. E nós temos que resolver essa equação também. Então, tem dois problemas aqui. A aceitação da tecnologia meio, porque ela rompe a nossa forma de trabalho, mas, na minha opinião, rompe para muito melhor, muito melhor, muito melhor. E a gente tem que ficar sedento por isso também, ou faminto. E a forma de desenvolvimento em que a gente não aceita colocar um MVP num ambiente controlado, tem que ser num ambiente controlado, claro, para ir fazendo os desenvolvimentos sucessivos a partir de então. Não tem mais nessa tecnologia aquela coisa de que eu escrevo um caderno de requisitos com 100 páginas, faço um ROI, o projeto é de 3 anos e achar que eu vou entregar uma coisa utilizável depois de 1, 2, 3 anos. Não existe isso, pessoal. Então, é uma nova forma de inovação, nova forma de desenvolvimento que implica em risco. E, portanto, eu tenho que ter um ambiente controlado para esse desenvolvimento. Paulo, sabe que... Peraí, Marcos, só um minutinho. Sabe que a gente tem um time de inovação aqui, que eles fizeram um comentário comigo que eu achei bastante curioso, eu não sei o quanto é verdadeiro. Eles fazem trabalho de inovação em vários setores, não só a saúde. E uma das líderes falou assim: Daniel, é impressionante quando eu vou fazer trabalho de inovação na saúde, eu percebo que existe um medo de falar de erro, uma resistência de falar que errou. E que a hora que você não fala de erro, como é que você vai olhar e inovar e mudar e otimizar? E que existe enraizado na saúde, a visão dela, eu achei super inteligente. E eu não consigo enxergar porque eu estou na saúde, talvez, e ela compara com outros setores, esse medo de falar de erro e você não conseguir assumir, às vezes, algumas coisas que você não faz bem feito. Talvez carregado pela cultura médica, né, da importância e quanto é sensível a erro. Mas achei bastante curioso. Matos, quer fazer algum comentário antes de ir para o Adriano? Só para falar do erro, só um pouquinho. Desculpa, eu não quero monopolizar. Mas você sabe por que é a resistência? Eu te dou um dado.
A terceira causa de morte no mundo é erro médico, medical error, não é erro médico, é erro do sistema de saúde na provisão de serviços. Nos Estados Unidos, a estimativa é 450 mil por ano, por medical error no ambiente de cuidado, ou por ação ou por omissão quando tem um tratamento. Então, a gente tem que ter medo do erro mesmo. A gente só tem que separar uma coisa da outra. E como é um fator cultural, a separação não é fácil. Nós temos que trabalhar isso todo dia. Mas hoje, a gente reage a uma situação de doença e celebra, o que é um erro. Este é o maior erro. A gente vem aqui, um paciente, câncer de mama, uma paciente estágio 4, a gente celebra a cura. Não, ela não pode ter estágio 4 de doença. Ela não pode ter estágio 3 de doença. Ela não pode ter nem estágio 2 de doença. Entendeu? Então, este é o maior erro e a tecnologia, a inovação, a captura de dados, a análise preditiva e prescritiva pode fazer com que isto não ocorra mais e a gente tem que incorporar essa tecnologia. I rest my case. Mas quer fazer algum comentário, Adriana? Quero só dizer que eu amei essa separação aí do Paulo, que eu vou roubar e vou usar, porque eu acho que é isso, acho que na cabeça do médico, o que vem agregar a eu usar e eu indicar, né? Então, o medicamento eu indico, eu uso, o equipamento novo eu indico, eu uso, mas o que vem mudar a minha prática, e aí por isso que eu correlaciono muito, Paulo, com essa coisa da capacitação, isso é muito forte, que é o processo meio, né? Isso é super importante, adorei. Essa coisa do erro, Daniel, eu acho que vem da formação. A gente discutiu aqui muito formação, né? E tem uma coisa que eu discuto que é boa morte. E por conta dessa discussão da boa morte, a gente discute muito isso, que é o seguinte, a gente não é treinado para lidar e para assumir a morte. Então, a morte é uma falha minha enquanto médica, né? E se é uma falha minha, eu não posso assumir esse meu erro. Né? Então, eu não posso deixar o paciente morrer, eu não posso deixar ele partir. Então, tem um pouco disso também muito forte na nossa formação, que a gente precisa também melhorar. Bom, acabei também, pode passar para a Adriana. Tá bom, obrigado, Marta. Adriana, tem um assunto que me incomoda e que eu sei que você tem uma opinião, você tem até um artigo sobre isso, que eu adorei ler, mas o assunto me incomoda porque tem uma transferência de responsabilidade. Eu gosto de uma máxima de saúde pública que fala que saúde acontece nos territórios. Eu realmente acredito nisso. E a empresa é um território. E tem uma discussão muito pesada aqui, que a gente vê no dia a dia, de o quanto o empregador tem que ser responsável por isso. E o que me incomoda é que eu vejo muitas vezes uma transferência total de responsabilidade do cuidado, onde a operadora muitas vezes fala assim, não, agora o empregador tem que ser mais responsável, mais protagonista, está aqui, cuide dessas vidas aqui. E eu tenho discussões grandes, inclusive com o Leonardo, sobre o assunto, de qual o papel do empregador, se ele é protagonista, se ele é coadjuvante, sim, saúde acontece no território, sim, saúde suplementar é importante, mas como é que você enxerga isso? Quais são os limites da responsabilidade? Ele é um protagonista, ele é protagonista, ele é coadjuvante, ele é mais responsável? Eu entendo, eu vou abrir aspas e te citar, Adriano, não é pagar um boleto que você vai falar assim, não, eu prestei, está lá, o meu empregado está coberto. Eu entendo que também não é só isso, mas como é que você enxerga toda essa dinâmica de hoje? Por favor. Boa pergunta, Daniel. Deixa eu só fazer um comentário sobre o ponto que meu mentor comentou da minha fala, só para esclarecer. Quando eu falei democratizar acesso à saúde privada, é o fato de que as operadoras, a partir de um conceito jurídico de mutualismo, faz com que aqueles que se tivessem que pagar do próprio bolso não teriam acesso à saúde dos hospitais privados. É nesse sentido que eu fiz a minha colocação. Tá? Não discordo do que o Paulo colocou, mas é nesse sentido que a existência de operadoras democratizou o acesso de quem não poderia pagar do próprio bolso, seja diretamente ou através das empresas. Eu acho, Daniel, que as empresas são... Primeiro ponto, a diferença do remédio e do veneno é a dose. Então, a gente não pode entrar no modismo de achar que a empresa nem é a responsabilidade integral dela e nem que ela está recebendo uma transferência enorme. Eu acho que ela é corresponsável. Eu costumo dizer que, primeiro, o maior responsável por cuidado com a saúde é o indivíduo. Fazendo uma analogia do avião, eu falo que a empresa, o que ela precisa fazer, e o Ciro Libanês é um exemplo nesse sentido, fez isso, a direção da empresa deixar o assento de passageiro é sentar no banco de copiloto, mas o assento de piloto é do usuário.
E por que as empresas têm papel? 2/3 do mercado de saúde suplementar é composto por planos empresariais. E elas precisam entender, é que nem a gente achar que o Estado tem que prover tudo que é serviço. A gente chora lamento, a gente dá a nossa contribuição civil, inclusive. As empresas também têm um papel no cuidado com a saúde do seu colaborador, nem que seja pelo próprio interesse. Né? Então, eu acho que... E aí a pergunta é, mas eu acho que, óbvio que a gente tem que fazer um corte de que tamanho de empresa. Uma empresa pequena tem muita pouca margem, ela pode ter até a saúde como um valor muito forte seu, mas ela assumir a responsabilidade de custear isso talvez seja uma coisa muito difícil. As empresas médias para grandes já começam a fazer isso. Eu acho que um erro histórico das empresas é terceirizar a gestão do custo. Um exemplo que eu gosto de citar muito é o caso da Ambev. A Fundação Zé Henning, que administra o plano de saúde de 75 mil vidas da Ambev, ele virou e fez a seguinte conta, o Edson Demar, quando assumiu a fundação, falou, olha, se eu continuar sendo um pagador de conta, em 2022 eu estou vendendo patrimônio, porque o dividendo, a remuneração do dividendo é menor do que a remuneração, do que o aumento do meu custo de saúde. Então eu preciso mudar o meu papel. E aí ele passou, então, a fazer coisas. O mato era tão alto que ele fez coisas como rever elegibilidade, identificar quais eram os prestadores mais ofensores, criou uma curadoria médica, montou estrutura de atenção, está montando estrutura de atenção primária. Ele assumiu o seu papel, dada a sua particularidade. Ele dizia, olha, eu estou em 20 municípios, eu não quero um produto nacional. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o comodismo e entender que cada empresa tem a sua solução. Agora, via de regra, eu acho que as empresas, são muito mais hoje coadjuvantes que protagonistas. Eu acho que estão mudando. Por quê? Porque não aguentam mais pagar essa conta, é porque já testaram todos os modelos exógenos. O que eu chamo de exógeno? Eu vou trocar de operadora, porque o corretor me disse que é melhor trocar de operadora. Eu vou aumentar a coparticipação do contribuinte para que essa conta inteira não recaia sobre mim. E o que eu mudei do ponto de vista de comportamento de demanda? Muito pouco. Então, as empresas estão começando a fazer isso. Agora, eu vou citar dados de uma pesquisa que foi recém-lançada da ZAP, junto com a BRH Brasil, 2020. 740 empresas respondentes. A gente não consegue separar a pequena da média para a grande, então tem essa ressalva. São 6,5 milhões de vidas. O que essa pesquisa traz? 71%, para 71% das empresas, o custo de saúde aumentou mais de 5%. 62% das empresas, a coparticipação é a ação mais utilizada para minimizar o aumento, vamos dizer, o impacto de custo exclusivamente sobre a empresa. 67% das empresas, o custo de saúde representa mais de 10% do total dos custos de RH. 59% das empresas têm uma sinistralidade acima do limite técnico. Porém, 52% das empresas não têm qualquer programa de gerenciamento de risco, 66% não têm qualquer programa de alimentação saudável, 39% delegam a gestão da saúde a coordenadores assistentes, não que eles não têm papel dele, só 12 diretores. Então, assim, eu acho que essa pesquisa mostra uma situação complicada, mas, ao mesmo tempo, uma certa passividade e omissão. Eu acredito que as empresas têm seu papel, não tem a bala de prata, mas tem a sua contribuição a dar para elevar a régua de eficiência que a saúde suplementar precisa. Entendi. Paulo, você queria fazer um comentário? Não, eu tenho uma pergunta, na verdade, se o Adriano ou a Marta sabe. Quanto da receita, do prêmio, do conjunto de prêmios, uma operadora paga de corretagem, mais ou menos? Que porcentagem isso acontece? Paulo, eu tenho esse dado, Paulo. Pena que eu te confirmo ele, mas eu andei pesquisando nos últimos 5 ou 6 anos. Se não me falha a memória, a despesa comercial do operador, eu quero crer que grande parte dessa despesa comercial tem a ver com corretagem e gerenciamento, foi de 38 bilhões de reais. Deixa eu te dar um outro dado que é importante. Como é que a gente resolve? Espera um pouquinho. Como porcentagem da receita, você tem ideia? Paulo, a regra para quem trabalha em pré-pagamento é 5%. Tá, então vamos lá. Sabe por que tem que gastar muito? Porque tem uma perda de vidas da carteira muito grande todo ano. Quanto é essa porcentagem de perda de vidas da carteira que você tem que reconquistar para manter o mesmo número de pessoas na sua carteira? Mais ou menos, 25%? Dizem que o turnover é 25%. Mas 25%. Tem uma coisa... Esse dado a Marta tem mais do que eu. Só um pouquinho, só para submeter a vocês, eu não quero discorrer porque eu não sei. Se você tem que gastar, você precisa reconquistar 25% todos os anos da sua carteira, é um sintoma da patologia do que o Adriano está falando.
são as operadoras não trabalhando em conjunto com as empresas para fazer a gestão de saúde, para entregar maior valor para a empresa, B2B, e para o usuário, B2C. Então, esse, para mim, é um sintoma. E eu acho que ele comprova a tua tese, Adriano. A gente está fazendo má gestão e aí ficamos insatisfeitos a cada 4 anos e renovamos 25% da nossa carteira por ano e renovamos toda a cada 4 anos com novas promessas e não entregas. Então, só estou submetendo a você e a Marta, que são os especialistas. Eu só queria apimentar isso, Paulo, não dizer que isso não é real, isso é super real. Eu acho que a não oferta do valor, né? A gente está usando essa palavra, causa esse turnover, mas também tem um percentual relevante aí de turnover que é causado pelo próprio modelo de remuneração aos próprios corretores. Então, a própria corretagem, agora eu posso falar, né? Que estou livre já há mais de 4 anos na gente, a próprio modelo de pagamento da corretagem estimula que o corretor estimule aquela empresa a mudar todo ano de operador. Então, assim, a gente está no... sintomas da patologia. A gente está num modelo tão louco que a gente criou o turnover como uma forma de remuneração dessas pessoas que levam as pessoas para outra carteira, o que faz com que a empresa não invista na prevenção, porque o cara vai sair, mas aí, sabe? Então, assim, a gente está num ciclo. Fala aí, Adriano. Paulo, não, estou concordando com vocês. Eu fiz uma pesquisa há pouco tempo atrás sobre a ótica de valor na prestação de serviços na ótica do contratante. O Ibrado me chamou para um evento para falar em nome do contratante e falei, vou escutar o contratante, eu não represento o contratante. Fiz 2 perguntas para a empresa, eram 44 empresas razoavelmente grandes, 650 mil vidas. Você tem um SLA com seu corretor? Vamos pegar a equação de valor e olhar o numerador. 55% não tem, aliás, 55%, 100% provavelmente não tem uma folha de papel nessa relação. E a segunda pergunta foi, quem te paga? Quem paga o corretor? Só 27% pagava direto? Eu quero crer que uma boa parte dos 73% não sabe quanto paga. Então, repara como é difícil avaliar valor. Tem questões simples, a Marta tem a frase, eu vivo citando, a gente precisa fazer coisas simples na saúde suplementar. O Conselho Nacional de Seguros Privados passou uma resolução este ano obrigando as seguradoras em outros ramos a simplesmente botar no contrato quanto ganha o corretor. Eu defendo que a Agência Nacional de Saúde simplesmente bote naquele contrato de 70 páginas quanto ganha o corretor. Eu não estou detonando o corretor. Tem corretores que merecem o que ganham porque agregam valor. Mas o contratante jamais vai poder saber avaliar a percepção de valor. E até se ele não está numa relação patológica e conflitante, se ele não souber quanto custa. Então, tem coisas simples que podem ser feitas. Então, só para dizer, eu não estou satanizando aqui nem o corretor, nem a operadora, e nem a empresa, e nem o prestador, porque também tem patologia no prestador, e se vocês quiserem, a gente discorre mais 1 hora sobre as nossas patologias. É organização do sistema. Mas eu acho que isso é o que o Gonzalo falou. Vamos pôr luz no ambiente e saber qual é a parcela de responsabilidade de cada um de nós, porque coisa que eu posso resolver aqui no prestador. Mas tem coisa que, para eu resolver, eu preciso sim da operadora para resolver. Eu preciso sim do contratante para ajudar a resolver, entendeu? E o corretor precisa saber sim que ele precisa entregar mais valor e não apenas vender mais plano. Então, eu acho que enxergando essa cadeia de valor com o privilégio, né, da idade, porque só mostra que a gente viveu bastante, não que a gente é mais sábio, a gente enxerga uma série de patologias. Às vezes a gente fica focado no sintoma da patologia. Então, cara, como que eu posso aumentar a minha força de corretagem para conquistar 25% do meu... Isso aí é sintoma da patologia, pessoal. Isso aí não é a patologia. E aqui tem 2 patologias. O falso estímulo, o incentivo inadequado ao corretor, mas também que eu ainda não consegui, eu, operadora, me agregar com o contratante para entregar um valor mais nítido. E eu queria dizer um negócio para vocês. Por que a gente está discutindo tanto isso ultimamente e por que a gente não discutiu tanto isso no passado? E é claro, é assim, olha, a gente tinha que manter a sinistralidade em 80%. Enquanto o sistema podia pagar, quanto mais aumentasse era melhor, porque eu tinha um reajuste maior. E eu não remunero o meu acionista com porcentagem.
Eu remunero com dinheiro. E tanto faz a porcentagem. Se os prêmios aumentarem, e era adequado, aumentar 17% ao ano, 20% ao ano, 30% ao ano, é ótimo para a operadora, enquanto tinha gente que podia pagar esse aumento. E aí a gente foi aumentando. Quanto mais, melhor. Por quê? O 20% que sobra, em dinheiro, era muito mais. Então, se o prêmio vai de 10 para 20, o 20% é 4 e não é 2. Se vai para 40, é 16, entendeu? É 8. Então, está tudo certo. De repente, não dava mais para pagar a conta. Aí a gente tem que ganhar eficiência. Então, a gente vai tendo um crescimento exponencial adequado e, de repente, a gente percebe que eu estou ficando sem mercado. Aí eu posso ter um monte de soluções. Eu posso aumentar a eficiência ou eu posso querer só vender outros produtos mais baratos para uma parte, para escapar do SUS. Que conversa é essa, pessoal? A gente tem que ser mais inteligente do que isso, do que entregar cada vez menos mais barato, né? Para pegar mais uma faixa do mercado. A gente precisa ser mais inteligente e acho que a gente é mais inteligente. A gente só precisa discutir mais profundamente quais são as patologias para encontrar as soluções. Essa é a minha opinião. Paulo, você comentou no começo, nos bastidores, antes de a gente ficar ao vivo, que a discussão podia ficar livre, sem uma pauta. A gente teve nos últimos 20 minutos aqui, naturalmente, uma discussão livre. Quase peguei a pipoca, fiquei assistindo, muito bom. Gostei muito do debate, gente. Fiquei bastante feliz com as colaborações, com os pontos de vista. A gente está quase encerrando, antes de passar para o Leonardo. Eu queria só pedir comentários finais de vocês com relação ao tema central, que é um tema bastante amplo, óbvio, né? Cobertura universal de saúde. Em termos de desafios, como é que vocês enxergam o principal desafio do Brasil nesse sentido daqui para frente? Não precisa, pode ser algumas palavras só. Eu sei que é uma pergunta às vezes está difícil, mas que é bastante ampla. Mas fiquem livres para colocar o ponto de vista de vocês e o principal desafio que vocês enxergam daqui para frente, seja na saúde suplementar, seja no SUS, seja na saúde pública. E depois eu passo a falar para o Leonardo. Paulo, posso começar contigo? Eu acho que o grande desafio é a gente perceber que a gente é uma sociedade única. E quando a gente fala para o Adriano assim, ó, e o Adriano é meu querido amigo do coração, mas democratizar para 50 milhões não é democratizar. Democratizar é para 200 milhões. Né? Democratizar dentro da saúde suplementar está perfeito. Mas a gente precisa enxergar a sociedade como um todo. Esse é o grande desafio, e qualquer solução que a gente procurar tem que ser uma solução de inclusão, pessoal. Nós somos uma das sociedades mais desiguais do mundo porque nós queremos. Porque nós construímos um sistema extrativista de riqueza dos mais vulneráveis. No nosso arcabouço legal e no nosso comportamento. Nós construímos uma sociedade desigual. Ela não é fruto da geração espontânea de desigualdade. Nós construímos. E os nossos indicadores de desigualdade na área da saúde são iguais ao do tempo da escravidão. São iguais. E eu vou dar para vocês aqui, e aí eu encerro. A diferença de expectativa de vida entre o bairro do Pari, em São Paulo, e o bairro do Alto de Pinheiros, em São Paulo, é assim, ó, 52 anos no Pari, 76 anos no Alto de Pinheiros. De baixo para cima é 50%. Exatamente 50%. É exatamente a diferença de expectativa de vida que existia entre os escravos e os senhores de engenho. As duas grandes classes. E a gente conviveu com isso 350 anos e falou que acabou com isso. A gente não acabou com isso. A gente não acabou com isso. A gente tem indicadores sanitários no Brasil que são de desigualdade, que são iguais aos que a gente tinha na época da escravidão. E um dia a gente vai olhar para trás e falar, pô, aqueles caras conviveram com a escravidão durante 350 anos e achavam que estava tudo bem, e as pessoas vão dizer, aqueles caras conviveram com a desigualdade social que tem no Brasil e acharam que estava tudo bem? Não está tudo bem. Obrigado, Paulo. Adriano, seus comentários finais, por favor. Bom, eu concordo com o Paulo. Acho que o que falta na saúde de maneira geral é uma visão coletiva, seja dentro da saúde suplementar, seja no olhar mais amplo, não tenho dúvida nenhuma disso. Eu vou resumir minha fala aqui com uma frase que eu tive acesso há pouco tempo, que eu gostei muito. Eu acho que a pandemia, acho que a Marta colocou isso, trouxe talvez algumas sementes para que a gente possa mudar um pouco
de reduzir um pouco as nossas barreiras. Outro dia me perguntaram, a gente está construindo pontes? Eu falei, não, a gente está reduzindo as muralhas. Eu acho que reduzir muralha é caminho para construir pontes. Mas a frase é de um médico que eu não conhecia, chamado Santiago Ramon Carral. E ele diz o seguinte: pior que a miséria do recurso é a miséria das vontades. É com essa frase que eu queria resumir a minha fala. Eu acho que a gente precisa transformar discurso em prática. E quem sabe a gente esteja num momento importante com os ingredientes para poder caminhar numa transformação numa velocidade maior do que a gente precisa. Eu acho que é isso. E, Paulo, gostei muito do seu artigo sobre o SUS. Eu sou filho e neto de médico, você sabe disso, tenho uma visão. Acho que o suplementar ele não veio para ocupar, ele veio para ajudar. Eu acho que a gente precisa se ajudar e não substituir o outro. E eu acho que é até preocupante ver a elite no suplementar, porque me pergunto se a elite não tivesse suplementar, será que o SUS não estaria melhor? Na linha do seu raciocínio, da sua colocação agora. Mas, enfim, vamos transformar ideias em práticas, em ações concretas. Eu acho que esse é o... Acho que temos ingredientes para isso. Obrigado, Adriano. Marta, por favor. Eu vou ser bem rápida. Eu acho que tem duas coisas que eu queria colocar agora no final. Uma é que eu acredito de verdade que a disrupção na saúde vem. Talvez ela não venha da onde a gente achava que deveria vir, né? E eu estou vendo isso muito acontecer. As próprias pessoas do sistema de saúde, elas não estão tomando a frente assim, dessa disrupção. Talvez ela venha de algum outro setor e a gente acabe convivendo com ela. Agora, que ela vem, e ela vai acontecer e a gente tem que estar preparado para que a gente tenha formas novas aí de lidar com a saúde. E aí ontem eu estava assistindo uma palestra do Gary Hamel, que eu não sei se vocês já viram, ele escreveu aquela Humanocracia, né? Que é muito legal. E ele falou uma frase que cabe aqui na nossa discussão de hoje, que não sai da minha cabeça desde ontem. Ele falou o seguinte, que a nossa geração, né, ela está construindo burocracia para cuidar de burocracia. Então, a gente chegou num ponto onde a burocracia ela já se dá para criar mais burocracia para cuidar da própria burocracia que foi criada. Né? E que ele acha que isso chegou num ponto tal que você vai ter aí uma disrupção nisso. Se a gente tiver mesmo, né, essa lógica daqui para frente, que alguns países como a Holanda e tal já vem pensando nisso, a gente vai ter uma quebra muito grande aí de tudo, da forma como a gente pratica algumas coisas na saúde. Então, eu quero muito que isso seja verdade, que a gente quebre aí a burocracia que foi criada para dar conta da burocracia e que a gente possa ter uma saída aí diferente para a gente nos próximos anos e que essa crise aí venha acelerar um pouquinho. Muito bom, Marta. Obrigado. Vou ser repetitivo, falar o que eu falei bem no início, que eu fiquei muito contente, não só com a publicação, por tratar de SUS, por gostar do assunto, mas por ter na mesa aqui pessoas que me ajudam a formar a minha opinião. Então, Paulo, Adriano, Marta e Gonçalo, que não está mais aqui, muitíssimo obrigado. Eu sou admirador do ponto de vista de vocês, do trabalho de vocês. Muito obrigado mesmo por ter aceitado. Em nome da KPMG, meu sincero agradecimento. Leonardo, volto contigo. Obrigado, Daniel. Eu tive um problema técnico, é sempre assim, né? A gente ensaia, quando a gente vai para o ar dá ruim, né? Mas não vou me alongar, a gente está em cima do horário. Assim, eu tive aqui um enorme prazer nessa 1h30, vou confessar. Fiquei quase clicando aqui no microfone para abrir e também participar, mas resisti bravamente aqui. Mas, Marta, obrigado por ter contribuído com o estudo, por ter essa parceria com a KPMG. A gente se encontra com grande frequência, estamos sempre aí compartilhando ideias. Com o Gonzalo, que seguiu para um outro compromisso, obrigado. É sempre um enorme prazer trocar ideias também com ele. Paulo Chap, obrigado pela contribuição. Tomei nota de algumas coisas aqui que eu vou compartilhar. Também, Adriano, excepcionais colocações. Eu acho que o suplementar quase sempre está no spot, né? Mas acho que foi bom ali ouvir do Paulo também as patologias do prestador de serviços, né? Eu acho que a gente precisa olhar, isso foi colocado, o sistema como um sistema. Nós não temos um sistema, não é? Nós temos agentes atuando dentro dos seus nichos e não temos um sistema. Eu acho que
O que a gente está vivendo por esses últimos 6, 7 meses, sem dúvida nenhuma, veio para dar um chacoalhão. Eu acho que a gente estava acelerado demais e sem propósito, né? A gente estava sem propósito coletivo. Eu acho que o sistema de saúde foi colocado à prova, principalmente o SUS. Eu acho que o maior impacto que nós temos, até pelo que o Paulo comentou, da desigualdade, a gente tem muito impacto, apesar do vírus não ter a questão, né, de desigualdade, o rico e mais favorecido e menos favorecido, ele pega a todos, mas eu acho, sem dúvida nenhuma, que o impacto maior está nos menos favorecidos e que pressionam muito o SUS. E o SUS foi colocado à prova e o SUS correspondeu. Eu acho que o SUS é uma grande vitória do povo brasileiro. A gente tem muito desafio para frente e o desafio que está por vir depende de nós. E aí eu tomei nota das palavras para encerrar de comportamento, protagonismo, e estou lendo mesmo, tá, gente? Coletividade, desigualdade, prática, disrupção. Essas são as palavras que nós, como protagonistas do sistema de saúde, precisamos pôr em prática. Eu acho que se a gente sempre olhar para o lado e achar que o início das ações precisa vir de alguém que não a gente está deixando de fazer o mínimo para mudar um pouquinho. Eu acho que é um pouquinho de cada um de nós, de cada um que atua no sistema de saúde, necessário para fazer um coletivo melhor. Então, eu, de fato, agradeço a participação de todos, foi fantástico. Eu deixo um convite para quem nos acompanha. O lançamento do nosso estudo está sendo feito hoje nesse evento, então tem um QR Code na tela, baixem o estudo. A gente vai, obviamente, veicular o estudo nas mídias sociais, o estudo é para a sociedade, é a nossa contribuição KPMG. A série Saúde 2030 é uma série de 7 estudos que a KPMG aqui no Brasil se propôs a fazer. Já tivemos um primeiro estudo lançado no início do ano, o paciente como consumidor, ponto de interrogação. Esse é o segundo, que não estava previsto e começou antes da pandemia. Eu gosto de dizer isso, porque às vezes sempre tem aquele oportunismo, não tem oportunismo. Foi efetivamente, não sei se uma infelicidade, né? Mas nós planejamos esse estudo antes da pandemia, mas somos muito felizes, acho que o estudo ficou muito bom e ficou abrilhantado com a participação de vocês. Eu fico por aqui, nos acompanhem, porque nós vamos ter novos estudos, a gente está programando o próximo, vamos tentar ainda para esse ano, se não no máximo ali na virada para 2021. Eu deixo meus cumprimentos e o meu muito obrigado a todos que nos seguiram, aos amigos que aqui participaram da mesa, Daniel pela condução, Marta, Adriano, Paulo Chap e o Gonzalo que seguiu pronto compromisso. Obrigado mais uma vez. Boa noite a todos, fiquem com Deus, fiquem seguros. Nos vemos nas próximas interações. Um grande abraço.